porque és a minha salvação. A reforma é a minha mãe e a minha nova família. Eu vim louvar ao meu Senhor, porque és a minha salvação, desde a reforma. Entregamos todos nossos corpos nas tuas mãos. Manifesta, proteja todas as nossas famílias, proteja esse bairro do Kazenga, proteja Angola, proteja todo mundo que vive nesse país, proteja a África, proteja o mundo inteiro, dá tranquilidade em todas as coisas, fica presente e manifesta no momento da pregação, nos usa pelo poder do teu Santo Espírito. Eu entreguei tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Onde ele bisonhoso, tukabiba vina biswe pai na Nzambe, Nzambe oya bikisaka, Nzambe oya sungaka, Nzambe oya longisaka, aza penza présent, pona kopesa biso kimi. Shalom peuple de Dieu. Mabandeko nyonso baza na bandako, Nzambe amona bino, azala na bino elongo. C'est vrai toza na kati na tribu ya Mara. Estamos dentro da tribo da Mara. Pour compléter prière ya vendredi alelo. Para concluir a oração da sexta-feira. Ndenge Bíblia lobi place batumi baleto misatu. Conforme a Bíblia diz, onde tem basangani na kombo na Yesu. São juntados pelo nome ya do solo Senhor. akozana bango elongo. Na verdade, Deus será junto com eles. Tobondeli. Oramos. Je sais que na moment ya prière, même si ki bande ko boza musika na bandako, mais na molimo na yebi ke bino nyonso bozala ki présent na prière oyo to intercéder na poko alelo. Na oração que nós intercedemos. Nazolobela non seulement pour na peuple ya église ya Mara. Não estou a falar sobre o povo da igreja da Mara. Mais nazolobela pour na peuple nyonso de Dieu. Mas estou a falar sobre todo o povo de Deus. Oyo bazana mokili Porque mobile. estão no mundo inteiro. C'est vrai na yena quelque chose pour na ko. Na verdade, fica uma Yebisa peuple de Dieu. Para dizer ao povo de Parce Deus. que tous en a problème sérieux. Porque temos problema sério. Par rapport ya ba réponse. Para além da resposta. Par rapport ya ba réponse. Para além da resposta. Oyo biso to lukaka. Que nós procuramos. Na ba prière na biso. Na nossas orações. Oto sala ke pai na O que nós Nzambe. fazemos a Deus. Dernièrement, Primeiramente, Saint-Esprit aqui biso awa. Espírito Santo nos Par rapport à l'importance de la Para prière. além da importância Voilà da qui c'est que oração. biso que prière. Eles mostram aqui a oração. Ezali li solo. É uma conversa. Auto solo Que laka. nós conversamos. Biso ba humain. Nós humanos. Nan Nzambe oyakela Com biso. Deus que nos Et je criou. pense que mutu nyonso. Penso que todo mundo. Posa na ezalaka. A vontade Na dele prière é, na ye. na sua oração, Réponse a ezala. que haja Nzambe resposta. a répondre. Que Deus responde. Nzambe asala quelque Que chose. Deus faz Pour qualquer que coisa kimi ya solo. para a verdadeira paz que Emonisama. manifesta. Amen. 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 Amém. C'est vrai makambo nazoyebisa Na libota verdade, a lelo. coisa que eu estou a falar no povo. Nzambe oyo apona biso. Esse Deus que nos escolheu, Azalaka na posa tango nyonso. Ele tem vontade de Na todo masolo tempo, tosololaka na na ye. conversa que nós A tivemos com répondre ele, biso. que ele nos Alors responde. yango lelo Nzambe. O Senhor Deus, Kati na mosali na ye. dentro do seu To servo, kati na esclave na ou ye. dentro do seu chave, Azoko akoteya biso. ele dá nos pregar, Par rapport ya problème. para além dos Ya ba problemas, réponse. da nossa Ya ba resposta, prière das na nossas biso. orações. Yango lelo Por isso, Nzambe akoteya bino. Deus vai nos pregar Na temi moko malamu. num bom tempo, Oyo ezali des choses duas coisas fondamentales fundamentais pour avoir para ter la réponse de a Dieu. resposta de C'est Deus. vrai, bien aimé dans le Seigneur. Verdade, meu amado Quand Senhor, je parle quando eu sur falo les deux choses acerca de duas coisas fondamentales fundamental pour notre para nós la ter réponse na as Nzambe nossas et respostas tout de la Deus, prière na biso. pode ser nas nossas orações, Na ba vie na biso. na nossa vida, Na santé na biso. na nossa saúde, Na misala. no nosso Na trabalho, réalité sur les caminito na na realidade mokili. que as pessoas vivem nesse momento. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado Na matin yo Senhor, moto zali libanda ya Afrique. mesmo que você está fora de Je sais África, que ozalaka na besoin. eu sei que você precisa Omona Nzambe de ver Deus à répondre yo e responde na prière oyo na sala. tua oração que você Bien faz. aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Yango Senhor, nazoyebisa yo o que eu estou a dizer sur les hoje, deux choses duas coisas oyo ezali que é fondamentale fundamental, ekoki kosunga que yo pode te ajudar mpona komona bareponse para ter a ya resposta Nzambe de Deus na kati dentro- na vie na dentro da yo. tua vida. Amen. Amém. E por isso, hoje, Yango na lelo, vamos falar tozolobela no livro de 1 de João, na livre 1 Jean, 1 de João, 1 Jean, capítulo 5, chapitre 5, verso 14. verset 14.
1 de João, 1 Jean, capítulo 5, chapitre 5, verso 14. Verso E 14. temos certeza disto, que Ele nos ouvirá oya koyoka todas as vezes ntango que nyonso lhe pedimos oyo biso tokosenga alguma coisa eloko que moko esteja de acordo oyo eza d'accord com a sua vontade. na E volonté temos certeza disto, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedimos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Amém. amen Nós biso temos certeza disto. toza mpenza na sir Por que nós temos certeza disso? wana biso toza sir Bem amados em Cristo, porque a Bíblia diz, po bible quando elobi nós pedimos soki algo biso tosenga eloko a Ele, epai na Ele ye que é Jesus Cristo, ye nani yesu Ele que é o asiya, nosso Criador, Ele é Ele que é o criador. nosso fundador, Ele é é o fundador da nossa igreja. fundador Se da basta de igreja. nós Então, pedirmos que algo a então, Ele, ele como que pai segundo da a ele, vontade dele, segundo ou a vontade esteja dele, de acordo esteja de com a acordo sua com ele, vontade, na vontade acredita dele, que, bem amado, estará na conta Cristo dele, vai né? nos responder. Nzambe akorepondre Porque yo nós pedimos po biso tosengi coisa tosengi eloko segundo selon a vontade do Pai. volonté ya papa Amém. amen Amém, bem amado. Amém. Amém, bem amado. Amém, bem-aimé. É por isso que estou a te ntango falar nazoyebisa yo que duas coisas toza na fundamentais ezali para fundamental ter mpona a kozala resposta de Deus. réponse ya Para nzambe nós temos po tozwa a resposta de Deus Resposta nas na nossas Nzambe, vidas na vida ou nas biso, coisas que estão acontecendo neste momento ou na no biloko mundo. nyonso Nós nyonso temos mokili. duas coisas fundamentais. Toza na biloko Eu mibale ya posso motuya. falar muitas coisas, Nango babiloko porque ebele, na verdade, bem amado, na verdade, bem-aimé, temos muitas coisas, toza na biloko mas ebele, eu falo acerca de na duas biloko coisas que mibale, são ou ezali fundamentais, koza motuya. as coisas capitais, Ou ezali que estou a te capital. dizer Wana ezali na koyebisa tarde yo, de hoje. na pokwa Nós lelo, sabemos muito bem, biso toyebi a Bíblia declara, Bíblia no declara, livro de na Mateus, livro de Mateus, capítulo 7, capítulo 7, verso 7, verso 7. senga pedi ekopesamela será yo dado. senga Pede, bakopesa yo será mais dado. souvent tosengaka Mas não tozwaka pedimos, baréponse te não tivemos uma bien aimé dans le resposta. Seigneur Bem amado ao yango na Senhor. pokwa lelo Os natais nzambe de hoje, azosolola na Deus está yo conversando na contigo. deux choses oyo yo Duas coisas. première chose Primeira coisa, oyo ngai nakoki kolobela eu yo vou te dizer, na pokwa ya lelo na tarde de ezali hoje, élabore malamu elabora muito bem projet na o yo seu projeto. élabore Elabora malamu muito bem projet na o yo seu projeto. bien aimé dans le Bem Seigneur amado ao soki Senhor. nzambe alobi Se Deus na falar, premier livre ya Jean no bom livro de chapitre João, 5 capítulo 5, verset 14 verset nzambe 14. alobi na yo boye Deus te diz oyo ozolanda nga na prédication oyo você está me seguindo toza essa na assurance Tens a segurança. ntango tobondeli Se nós oramos, tosengi nzambe pedimos a Deus eloko moko uma oyo eza coisa na volonté na que é na ye na nzambe vontade dele, akosala Deus vai operar. volonté na nzambe liboso ezalaka A nini vontade de Deus primeiro é o quê? tozala na santa malamu Temos boa saúde. volonté na nzambe eza nini A vontade de Deus tozala é o quê? bavictorie Temos vitorioso. volonté na nzambe eza A nini vontade de Deus é o quê? tozala béni Seja bem-vindo, volonté na nzambe eza nini A vontade de tozala Deus é o une quê? longue vie Temos uma longa volonté na vida. nzambe eza A nini vontade de Deus é o volonté quê? na nzambe A ezali vontade de Deus tozala é- na relation Temos a relação. tozala na contact Temos ter contato. tozala na amizade Temos ter amizade. toumela ntango Para nyonso nós demorar todo na tempo. se na makolo na yesu Debaixo puisque na das makolo na pernas do Senhor, yesu nos pés nde do biso Senhor, tokobika onde nós seremos bien aimé salvos. dans le Bem Seigneur amado ao yango Senhor. nazwi biso lelo Isso que eu tô dizendo na tarde a de primeira coisa eloko ya liboso é elaborar bem collaborer o teu projeto. projet na yo. O que eu quero falar? Nini nga na Primeira koloba? coisa, o que significa elaborar? Nelakisi collaborer. Elaborar significa Collaborer elakisi usando os ingredientes mais simples. outiliser baingrediente oyo ezalaka simple. O que eu posso tentar te explicar? Nini nga na okoexplike Uma yo coisa clara, eloko moko ezali como kaka, exemplo, mpona a exemple pessoa eza mpe na bato mosusu até a fazer oração, mpona kosala priere ele faz oração na base da ya mentira. kosala papa Você vai ver que uma pessoa pode ser que é o Filho de Deus, pode ser que já acreditou em Jesus Cristo, pode ser também testemunha a Cristo na vida dele, como o Senhor é o Salvador, mas está a orar na base da mentira. Até no momento da oração, ele está tentando enganar Deus, mas nós sabemos que ninguém não pode tentar enganar Deus, ninguém não pode tentar zombar Deus,
Deus sabe tudo. É por isso que estou a falar. Se você quer ter a resposta de Deus na sua vida, bem amados em Cristo, quando você está aí a Deus, a procurar algo, a conversar com teu Criador, a conversar com seu Senhor, bem amados em Cristo, primeira coisa, elabora bem o teu projeto. Quando eu falo acerca do projeto, é coisa que você está a levar a Deus. Porque, na verdade, bem amados em Cristo, o que acontece? Nós sempre pedimos empréstimo a Deus. Um exemplo típico que eu posso falar neste momento. Ou quando eu falo acerca de elaborar, o que significa elaborar? Elaborar significa produzir de forma detalhada. Você deve tentar produzir principalmente o teu oração numa forma detalhada. Por que estou a tentar falar isso? Um exemplo típico: se quer fazer empréstimo, ou quer pedir crédito, como no banco. Primeira coisa, você deve organizar bem o teu projeto. Você deve mostrar. Você deve mostrar ou no gerente do banco que não, eu já tenho o terreno, basta de me emprestar, ou basta de me dar crédito, por exemplo, de $10.000, de $20.000, de $30.000, eu vou construir um depósito aí. Depois de construir depósito, eu vou tentar fazer farmácia, eu vou fazer através de depósito de pão, ou de começar a vender farinha de trigo. Mas esse meu projeto, eu sei que na farmácia, como eu vou pedir, tu precisar de empréstimo de $30.000, eu sei que por mês, lá na parte da farmácia, vou começar a ganhar por mês lucro de $3.000, e lá no depósito de vender farinha de trigo, vou começar a ganhar pelo menos $1.200, principalmente cada mês. Vou conseguir ter, eu sei que todos os fins do mês vou conseguir ter lucro ou benefício de $4.200. Basta do banco analisar, o gerente do banco analisar bem o teu projeto, se ele vai ver que aquele projeto você está a falar é bem elaborado, automaticamente o banco vai te emprestar $30.000. Isso que eu estou a falar acerca da resposta na oração. Nós devemos levar coisas elaboradas. Nós devemos levar coisas bem profundas. Vou dizer como. Vou dar um exemplo típico. Tipo, uma irmã não trabalha, mas a irmã reza. No momento que a irmã está na frente de Cristo, ele deve tentar explicar uma coisa bem elaborada. Porque Deus, quer saber uma coisa? Você disse na tua escritura que a mulher deve casar, deve ter filhos. Mas o meu noivo não trabalha. Meu Senhor Deus, daqui o meu noivo estou a te apresentar, faz alguma coisa, lhe dá trabalho, opera. Porque se você vai dar a ele trabalho, ele vai começar a me ajudar. Eu não vou faltar nada. E ele vai se organizar, e para organizar todas as coisas, para casar comigo. Assim eu vou ficar dentro de casa. Não vai ter como para me fazer prostituição. Não vai ter como para me cair no pecado. Isso que eu estou a tentar te explicar. Uma coisa bem elaborada. É por isso que quando está na frente de Cristo, não tenta a falar uma coisa na base da mentira. Muitos dos filhos de Deus, no momento da oração, no momento que ele está na frente do nosso Criador, ele mente. Muitos dos nossos crentes nas igrejas hoje em dia no mundo são tipo Caim.
baza lokola bakaye. Bem, amados em Cristo. Bem, Até bem, Deus está perguntando, Caim, Zambe, de onde é teu irmão? Veja a resposta do Caim. Além de tudo, eu sou guarda do meu irmão. Imagina bem, amados em Cristo. Ele está tentando mentir Deus. Mas ele está esquecendo uma coisa aqui. Deus sabe muito bem que ele já matou o irmão dele. E por nós não podemos fazer coração na base da mentira. Não podemos tentar enganar Deus. Devemos levar um projeto bem elaborado. Porque você vai ver, bem, amados em Cristo, o que é que eu posso falar? Eu sei que neste momento, muito do povo de Deus pode ser estar dentro da igreja, no momento da oração, ele não vai mostrar coisa real, tentar atrapalhar a vida dele, ou tentar mudar a vida dele. Eu já vi há muitos anos passados, acredito que no ano 2002, numa aldeia, para pregar o evangelho, naquela aldeia, o irmão estava subindo na palmeira, um irmão estava subindo na palmeira, aquele irmão caiu. Mas quando ele caiu, bateu o costela dele no lado esquerdo, ficou com choque. Ele levou aquele irmão no hospital. Chega no hospital, o doutor está perguntando: e você quer isso no que lado? Ele vai mostrar na esquerda, ele mostrou na direita. O irmão tinha medo, porque ele sabia, basta demonstrar no lado esquerdo, basta do médico começar a apertar aí, vai doer muito. Mas afinal ia para lhe tocar aí, porque ele tinha medo de dor. Ele mostrou outro lado, ele começou a fazer massagem, Metavik, faz isso tudo. Uma semana a pessoa não fica curada. O médico disse: mas não pode. Não pode. Mas essa pessoa se come. Só por engano, o médico tentou pegar no outro lado, quando ele estava fazendo massagem. Aquele irmão gritou: eu vou morrer. O médico deu conta que o problema do irmão direito, mas era no lado esquerdo. Amém. Amém. Depois do médico, chamou as duas pessoas no hospital, pega ainda esse irmão, começou a fazer massagem, irmão chorou. Depois de 2 dias, o irmão ficou curado. Bem, amados em Cristo, pode ser também nesse momento, é a mesma coisa, a mesma situação está acontecendo dentro de ti. Você faz algo, você fala a Deus, mas na base da mentira. A verdadeira coisa você esconde, começa a mostrar a Deus outra coisa. Acredita que você pode ficar na igreja 1 ano, 3 anos, 5 anos, 15 anos, nenhum dia você vai ver a resposta de Deus na tua vida. Diga amém. Livro de Hebreus, capítulo 5, verso 13 até no verso 14. Hebreus, capítulo 5, verso 13 até no verso 14. O que Deus disse? Porque no primeiro livro de João, Deus diz: basta nós pedir alguma coisa segundo a vontade dele, ele vai nos responder. Ouve aqui como Deus está tentando nos dizer no livro de Hebreus: quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Ainda é um cristão bebê. Amém. Ouve o que Deus disse. Ele disse: basta nós pedir algo consoante a vontade dele, ele vai nos responder. Mas por que não vai nos responder? O momento que nós usamos ainda leite, naquele momento não tem como para Deus nos responder, porque nós somos ainda cristão bebê, precisamos de crescer, precisamos de um alimento que vai nos crescer espiritualmente, porque basta de você
ser ainda bebê, acredita que Deus não vai responder. Porque o bebê pede as coisas como nada. Você vai ver que o bebê pode falar: pai, me dá sampapito. Pai, me dá bolacha. Pai, me dá gasosa. Pai, me dá isso. Pai, me dá chinela. Você vai ver que ele não está elaborando nos pedidos deles. Porque não sabe principalmente o que ele precisa. Muitos dos crentes também são assim. É por isso, quando que você, até hoje, usa ainda leite, acredita que és ainda bebê, Deus não fará nada na tua vida. No verso 14, você nunca poderá comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornar melhor cristão e não aprenda a distinguir o certo do errado por meio da experiência em fazer o que é correto. Amém. Basta de você, se basta de você crescer, vai ser um melhor cristão, vai conseguir consideradas e coisas certas. Aí que Deus vai fazer algo na tua vida. É por isso estou a te dizer essas coisas. Segunda coisa, na tarde de hoje, para te ajudar na resposta, para Deus responder dentro de ti. A segunda coisa é a integridade. A integridade. O que é a integridade? O que é a integridade? A integridade é a qualidade do que é íntegro. Amados em Cristo, a integridade é estado do que não sofreu alteração. Na vida dele não alterou nada. Ele vive consoante como Deus criou ele. Veja uma coisa. Até hoje, seu sol reina e governa, porque desde o tempo que Deus criou o sol, ele ficou só assim, sem alteração nenhuma. É por isso que ele reina e governa. É isso que é a integridade. Estamos em Cristo. A integridade também é a honestidade. Amém. A integridade é também a honestidade. Capítulo 17, verso 1. Amém. Quando Deus sente arrepio no corpo, bem amados em Cristo, acredita que Deus vai responder. Porque uma pessoa íntegra, basta ele ficar assim, toma atitude de oração, quando ele fala uma coisa, Deus sente arrepio lá no céu. Lá no céu, bem amados em Cristo. Primeiro de Reis, capítulo 17, verso 1. Então, Elias, profeta da cidade de Tesbi, em Galede, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, o Deus em que adoro e servo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não dê ordem para chover. Amém. Ouve o que está acontecendo. O profeta Elias disse no rei de Israel, que é Acabe, ele disse nele: eu sou servo de Deus. Acredita que, se não for das minhas palavras, não vai chover mais durante muitos anos no mundo. Bem amados em Cristo. E Deus ouviu e concretizou. Bem amados em Cristo. De repente, parou chuva. No mundo foi 3 anos e 6 meses sem chuva. Eu estou a te falar, ou estou a te dizer, a vantagem de ser íntegro. Porque basta de você ser íntegro, bem amados em Cristo, a tua oração vai ser, as tuas palavras na oração vai ser a palavra de ouro. Basta de você falar e Deus manifestará. Basta de você falar uma coisa e Deus vai realizar aquela coisa. Porque quando você levanta para falar, Deus sente arrepio. E naquela mesma hora, Deus deve responder. Ouve o que
O livro de Tiago nos diz, Tiago capítulo 5, Jacques. Tiago capítulo 5, Livre à Jacques, chapitre 5, verso 17 a 18. verset 17 e 18. Ouve o que a Bíblia diz. Eu cambiei de Belo. Elias era tão inteiramente humano quanto nós. E, entretanto, quando orou fervorosamente que não caísse chuva, não caiu nada durante os 3 anos e meio seguintes. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu e o pasto ficou verde e as hortas começaram a crescer novamente. Diga amém. Amém. Deus disse. A Bíblia nos ensina uma pessoa real que era íntegra. Porque Elias também era humano, como nós. Ele também precisava de comer. Ele também sentia a vontade de comer. Mas ele era diferente porque Elias era íntegro. E todo momento que Elias diga uma coisa, todo momento Elias ora uma coisa, aquela coisa sempre era manifestada, era concretizado, porque Deus do céu ficava presente para responder nas orações dos servos dele. Eu vou tirar o nome do servo para responder às orações do filho dele. É por isso a te dizer 2 coisas fundamentais para ter a resposta de Deus dentro da tua vida. Bem amados em Cristo. Bem amados em Cristo. Deixa que esta palavra da tarde de hoje, que sexta-feira, lugar na tua vida, principalmente do teu coração, Deus restaura todas as coisas. Deus te dá sabedoria. Deixa usar leite, usa as coisas pesadas, cresce espiritualmente. Deus vai manifestar. Deus vai te dar solução. Fecha os teus olhos. Senhor Pai da Glória, no meio destas palavras da tarde de hoje, eu acredito que Tu está presente. Manifesta em todos os filhos seus que estão nas casas, acompanha esta pregação. Deixa que esta pregação passe um bom alimento que vai restaurar, que vai curar os teus filhos espirituais. Pai da Glória, deixa que essa palavra da tarde de hoje a fortalecer todos os teus filhos. Dá tranquilidade. Opera maravilha nas casas dos teus filhos, onde que eles estão neste momento em quarentena. Eu acredito que Tu estarás sempre presente, porque o Teu Santo Espírito nenhum dia vai nos abandonar. Pode ser que o mundo está nesse estado. Pode ser que essa montanha vai começar a cair no mar. Nós confiamos sempre em Ti, porque o nosso Deus é vivo. Manifesta, opera, cura os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, nosso verdadeiro Deus. Amém. Que Deus vos abençoe.